Olá, pessoal. Vamos resolver agora a questão de número 7 da lista RL1. Vamos lá, ela nos diz: um jornalista foi designado para cobrir uma reunião de ministros de Estado. Ao chegar ao local da reunião, descobriu que havia terminado, chegou atrasado lá. Perguntou ao porteiro o número de ministros presentes e ele disse: olha, ao saírem, todos os ministros se cumprimentaram mutuamente num total de 15 apertos de mão. Com base nessa informação, qual foi o número de ministros que tiveram presentes na reunião? Vamos lá, tinha uma certa quantidade de ministros, e aí no final, um cumprimentou o outro, de forma que todos se cumprimentaram e ocorreram 15 apertos de mão. E ele pergunta a quantidade de ministros. Não sabemos ainda qual é a quantidade de ministros, mas repare o seguinte: vamos chamar de M1 o ministro 1 e de M2 o ministro 2, ok? Se o ministro 1 cumprimenta o ministro 2, o ministro 2 precisa depois cumprimentar o ministro 1? Não, né? Eles já se cumprimentaram, correto? Você não vai sair você não vai, por exemplo, estar numa reunião, vai se despedir, você se despede do seu colega e em seguida o seu colega se despede de você, senão não terão se despedido. Não é assim que funciona. Quando o ministro 1 já cumprimentou o ministro 2, já foi aí o cumprimento dos dois. Então a gente está numa situação aqui em que o ministro 1 cumprimentar o ministro 2 ou o ministro 2 cumprimentar o ministro 1 é a mesma coisa, é a mesma situação. Então, lembrando lá de arranjo e combinação, olha, o arranjo a gente viu que é o quê? O arranjo, a ordem importa. Já na combinação, a ordem não importa. Correto? Na combinação, a ordem não importa. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós temos uma combinação de x ministros de quanto em quanto? De dois em dois. De quantas formas x ministros se cumprimentam? Para cumprimentar, precisam de duas pessoas, correto? Por isso que é uma combinação de x 2 a 2. Pega essa quantidade de ministros, que nós não sabemos, que está sendo chamada de x, faz combinações de dois em dois deles, que são os apertos de mão, e isso tem que dar quanto? Ora, isso tem que dar 15. Não foram 15 apertos de mão? Beleza. Então vamos lá. Qual que é a fórmula da combinação? Vamos colocar aqui na colinha. Combinação de n elementos combinados P a P é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Correto? Nosso n aqui é x, nós não sabemos qual que é, e o nosso p é 2. Então vamos só montar aqui a fórmula. Eu tenho x fatorial dividido por x menos 2 fatorial. Também tem o 2 fatorial aqui, e isso tem que dar 15. O 2 fatorial dá 2, né? 2 vezes 1 vai dar 2. Vou jogar para cá, multiplicando, nós vamos ter o quê? X fatorial dividido por x menos 2 fatorial é igual a 30. Perdão, 30. Então vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Olha, se eu for decrementando, abrindo esse fatorial aqui, eu vou chegar numa situação que tem x menos 2 fatorial. Então vamos lá, vamos abrir esse fatorial. Como é que eu abro o fatorial? Lembra? Eu pego o valor que está e tiro 1. Então eu vou ter x, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2 fatorial. Parei aqui, por quê? Porque eu tenho x menos 2 fatorial no meu denominador. Isso tudo é igual a 30.
Vou cortar esse x menos 2 fatorial com esse x menos 2 fatorial e ficamos com o quê? Deixa eu colocar aqui, ó, x que multiplica x menos 1. Isso tudo vai ser igual a 30. Ok? Então vamos pegar isso aqui e levar para a próxima página que a gente está precisando de espaço. Então aqui, o que a gente tem? X que multiplica x menos 1 e é igual a 30. Fazer a distributiva no x aqui, ó, x vezes x menos x vezes 1. Isso dá quanto? X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. E isso é igual a 30. E agora, que número que eu pego e elevo ao quadrado, depois subtraio desse número e ele dá 30? Vai falar, olha, eu não sei, mas se aqui fosse zero, eu sei que eu poderia aplicar a Bhaskara. Então vamos jogar esse 30 lá para o outro lado. Nós temos então x ao quadrado menos x menos 30 e é igual a zero. Temos aqui uma equação de segundo grau já pronta para ser aplicado Bhaskara. Como é que a gente calcula delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B é esse termo aqui da incógnita, o x que está elevado a 1. Ele vale quanto? Ele vale menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes, quanto que vale o A? O A vale 1, ó, que é o termo que está multiplicando o x ao quadrado, e o C vale menos 30. Então, o que eu vou ter? Menos 1 ao quadrado dá 1. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então, vai ficar 1 mais 120, que dá 121. E eu preciso calcular o raiz de delta. Vai ser igual a raiz de 121, que é igual a 11. Acabou aí? Não. A gente sabe que os valores de x vão ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então a gente vai ter o seguinte: menos b menos menos 1 vai dar 1. Mais ou menos raiz de delta é 11. E o 2a, o a vale 1, vai dar 2. Então nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter o x1 aqui, que vai ser, vamos fazer primeiro com mais, vai ser 1 mais 11 dividido por 2. 1 mais 11 dá 12, dividido por 2 dá 6. Vamos ter a segunda raiz aqui. Fazendo com menos ali, ó, vai dar 1 menos 11 dividido por 2, que vai dar menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. E aí, qual valor utilizar, 6 ou 5? Olha, a gente sabe que são pessoas, não tem como ter menos 5 pessoas, né? Apesar do menos 5 ser uma raiz disso aqui, não importa para a gente, o que a gente está buscando é esse daqui. Então essa é a resposta. Haviam 6 ministros e eles se cumprimentaram mutuamente e no final deu 15 apertos de mão. Essa é a resposta.